Então, como que a gente vai, mediante a tudo isso que está acontecendo, fazer diferente? E é isso que eu vim falar nessa noite para vocês, com muita alegria de estar aqui, porque para mim é um grande prazer. E eu peguei aqui uma apostila, tá? Isso aqui é uma apostila. Eu acho que essa questão assim da leitura, da busca por informação, ela é prioritária na vida, na carreira de quem quer se dar bem. Então, quando a gente começa a pensar, eu vou mudar de profissão. Por exemplo, eu sou uma florista, uma floral designer formado, tenho formação em alguns países, outros lugares aí do mundo. Tenho uma escola que chama ETAF e também estou na direção da Festejar e Decorações. Quando eu penso assim, vamos supor que eu pense em mudar de área. Vamos supor que a partir de agora eu tenho a ideia de entrar para o universo da moda. Muito bem. Bom, primeira coisa, a gente precisa saber o que é moda, né? Então, você que quer trabalhar com arte floral, você precisa saber da onde surgiu a arte floral. Agora, é claro, existem algumas experiências, né, escolas ou alguns amigos que acabam transmitindo informações que seria pela tradição oral. Então as pessoas começam a te contar como que faz um arranjo, como que é arte floral, como que um florista procede. Isso tudo é muito interessante, mas não é o importante, não é o necessário. Eu vou te contar uma experiência, tá? Quando eu comecei, eu fiz um curso muito baratinho. Eu acho que na época eu paguei R$60 nesse curso. Eu achei que eu estava super ganhando. Eu conto isso muito aos meus alunos, né? E conto outras experiências também, porque eu acho que é super válido a gente passar para as pessoas tudo aquilo que a gente viveu. E aí eu paguei num curso R$60. Barato, né? R$60. Fui pro curso. Era um curso que não tinha apostila, o professor ele era muito dedicado, ele tinha muita informação, mas não era uma informação assim classificada a ponto de eu como aluna entender tudo que ele estava me passando. E aí o que aconteceu? Eu estava achando que eu estava numa vantagem tremenda por pagar R$60 num curso, então eu fui a um local. Fiquei ali o dia inteiro olhando ele fazer coisas sem explicar, né? Então, por exemplo, vamos supor, aqui eu tenho uma caneta. Então, assim, olha, a gente vai pôr essa flor aqui. Mas ele não explicava, né, sobre a angulação, ele não explicava sobre a forma da flor, né, o estilo floral, né, a hierarquia floral dela. Ele não explicava sobre a estrutura, quais poderiam ser, se não fosse só apenas espuma floral. E ali a gente ficava olhando e pensando assim, ai, quero ter flor para fazer igual. E aí o que aconteceu? Eu passei um dia inteiro, no final do curso eu falei assim, poxa, não foi barato. E não foi mesmo. Sabe por quê? Porque quando você gasta seu tempo de vida, sua expectativa, sabe? Você fica ali escutando coisas que você não vai conseguir ir adiante. Isso não é barato, isso é caro. Ainda mais hoje, já pensou? Nos dias de hoje, que pra gente sair, a gente faz qualquer tipo de negociação para não sairmos, né? Então, às vezes você acha que você tá tendo uma facilidade. Eu vejo muitos também cursos pela internet, né? Eu vejo muitas lives também. Infelizmente, eu acho muito complicado essa questão de você ter informação suficiente através apenas da internet, tá? Eu acho que para você fazer um curso na internet, você tem que ter uma validação, você tem que fazer uma prova, sabe? O teu professor tem que estar junto com você, pode ser também por videoconferência, mas ele tem que ver o que você está fazendo, você tem que se comprometer com os prazos, sabe? Porque senão, imagina eu querendo entrar no mundo da moda e começando a pular por aí, moda, 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 e aí a gente entra naquela coisa, né? Por exemplo, o Google hoje, quando você... tem muita coisa que é refeita, na verdade, né? Tem muitos profissionais que falam sobre o tema com autoridade, mas tem muita gente que só faz volume de informação. Então, às vezes, a pessoa, ela tá ali, ela é um historiador,
e ali ela fala sobre aquilo e a pessoa começa a repetir o que ela falou de uma outra maneira e se autodenomina, eu também sou historiador. Então esse é um grande problema. É como também, por exemplo, se eu quisesse entrar no mundo da moda, que é um exemplo para vocês, eu ir até Milão, participar de alguns desfiles e chegar aqui e falar que eu sou consultora de moda, só porque eu vi um desfile em Milão. Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, porque existem muitas pessoas que infelizmente elas estão comprando uma tesoura de poda e se denominando florista. Existem muitas pessoas que estão pegando materiais, né, ferramentas de algumas profissões e estão se denominando tal profissional. Então, para a gente mudar de profissão, eu sempre acredito que a gente precisa mesmo buscar informação, tá? E essa informação, ela precisa ter uma fonte sólida, né? Porque senão você vai ficar como eu. Eu fui no meu primeiro curso de arte floral, achando que eu estava pagando R$60, estava barato, né? Passei um dia inteiro. E depois eu tive outra experiência. Eu falei assim pro meu professor, eu posso ir até a sua oficina para fazer um estágio? Ele, como assim? Eu falei, eu posso ir lá te ajudar? Isso é uma coisa que a gente oferece na ETAF, né, que é a Escola Técnica de Arte Floral. Todos os alunos participam dos estágios, então eles vão conosco até os eventos, carregam o carro, carrega a caixa, monta tudo, eu explico ali as questões, tudo que ele já aprendeu em sala de aula, mas tem alguns que ainda não tiveram essa vivência. Então, o que acontece? Eu pedi para esse professor para eu ir até a oficina dele. Quando eu fui até a oficina dele, havia uma senhora lá. E claro, a gente chega com toda a boa educação, né? Não é verdade? A gente chega assim no território, né, do outro, com educação, se mostrando que você não vai invadir, que você está ali só para somar, um espírito de equipe mesmo. E o que que aconteceu? Eu vi aquela senhora fazendo uns arranjos semisféricos. O que que é semisféricos? Nós temos uma esfera, nós cortamos a esfera e aí nós temos um arranjo semisférico. Alguns chamam de redondo, outros chamam de... Eu já vi até nomes assim um pouco bizarros, né? Como repolho, como cogumelo, né? Umas coisas assim, mas semisférico, uma esfera cortada no meio, tá? Aí nós temos um semisférico. E ali aquela senhora, ela fazia os arranjos, ela pegava a espuma floral e ela ia colocando tuias. Tuias são folhagens que temos ali naquelas árvores de Natal, então é muito comum você passar na rua e encontrar tuias. E essas tuias são vendidas em maços. E essa senhora, ela cortava a tuia com a tesoura de poda e ela ia colocando a tuia. E o que acontecia, né? Ela ia colocando já, assim, empiricamente, porque ela tinha essa facilidade, essa tradição oral, e ela ia espetando, né? Hoje a gente até brinca, né? Espetador de flor, né? Então, até para você fazer um arranjo semisférico, precisa de eixo, de lateral, de profundidade, tudo isso que a gente ensina. E ela ali ia assim, né? Espetando, 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 era uma beleza, né? Sabe aquela coisa assim, né? Tchan! E eu observava que ela fazia assim, de maneira livre, espontânea, espetava tudo, né? Porque até então eu também não tinha essa condição que eu tenho de falar esses nomes técnicos, eu também era uma iniciante. Só que o arranjo dela, ele saía assim, ó, todo armado. E o meu saía tudo assim, ó, sabe? A gente até brinca hoje, né? Fala que é descabelado, né? Sabe aquela coisa, parece que entra um helicóptero dentro do salão e aquele vento bate e os arranjos ficam todos alvoroçados. E aí os arranjos dela saíam todos assim, olha, todos, né? E eu perguntei para ele, né? Eu falei, olha, por que que o meu arranjo sai assim, mexido, e o dela sai todo assim, armadinho? Aí ele falou, é que ela faz assim. Então, não tinha uma explicação técnica, ok? Depois eu falei para ela, cheguei até essa senhora e falei assim, será que a senhora pode me ajudar? Eu precisava que a senhora me ajudasse e me explicasse por que seus arranjos saem assim tão bonitos, né? E os meus arranjos saem todos assim, né? E aí ela disse pra mim, é a mão.
Aí eu pensei, é a mão? É a mão? É a mão? Que mão? Muito bem. Ela não tinha uma explicação técnica, né? Ela fazia um trabalho que ela aprendeu de alguém, com uma tradição oral, que ela seguia todo esse ritual, né, do dia, mas ela não tinha uma explicação técnica. Passado algum tempo, eu fui procurar saber por que meus arranjos saíam todos arrepiados, né? Todos enilados assim. O que acontece? Toda flor, ela tem uma convergência, ok? Então, quando a flor nasce, ela olha para o sol. Quando ela olha para o sol, ela tem uma inclinação na haste. Às vezes, essa inclinação ela é pequena, às vezes é maior, mas ela tem uma inclinação. Quando eu vou fazer um arranjo, que eu coloco todas as flores, ok? Olhando para cima, eu estou fazendo um arranjo com as hastes convergentes. Então, tá tudo olhando para cima. Quando eu faço isso para o lado ou para baixo, assim, né? Eu coloco uma flor aqui, a outra, ao invés de colocar assim convergente, eu ponho divergente, olhando para baixo. O que acontece? O meu arranjo fica para lá e para cá. Como naquela época não existiam os arranjos estilo livre, né, que a gente chama de freestyle, que é uma linhagem aí que vem do arranjo inglês, né, que infelizmente colocaram aqui no Brasil o nome de desestruturado, que no dicionário brasileiro nacional, né, do nosso idioma, desestruturado é uma outra coisa horrivelmente de se ver. Eu prefiro falar que é o freestyle, que é o estilo livre. Essa questão das hastes indo para um lado para o outro, conforme elas nasceram, não existia. Então, há 10 anos atrás, há 12, que foi o período que eu comecei, as hastes, elas eram, os arranjos, eles eram bem compactos, né? E eles eram bem armados, bem compactos. E eu colocava a tuia de um lado, do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. Por quê? Porque ninguém me ensinou e porque eu não sabia. Depois que eu aprendi, eu comecei a fazer os arranjos clássicos que pedem convergência, eixo, largura, profundidade, algo bem manipulado pelo florista, algo que o florista, como se ele tivesse o domínio. Isso é um arranjo decorativo, quando você tem o domínio, o florista tem o domínio ali na composição. E aí a gente aprende a fazer coisas assim, né? Bem estruturadas, triângulos, semisféricos, né? Tudo bem retinho, bem olhando para cima. E essa foi a minha experiência. Então, eu classifico esse momento que eu vivi da minha vida como um momento que eu estava querendo mudar de profissão, mas eu não tinha uma formação boa. Então, isso acontece muito com as pessoas, né? Então, essa minha live de hoje, que é a primeira de uma série de lives, ela tá acontecendo para quê? Né? Para te mostrar que quando eu pensei em mudar de profissão, não foi tão simples. Então, você que está mudando, você quer mudar, você quer fazer algo diferente, o meu conselho para você é que você procure uma escola de arte floral, uma escola que te leve a pensar fora da caixinha, sem cópias e que te ensine a criar. Então, esse é o meu conselho para você, né? Então, qual o resumo disso tudo? Val Duarte, como é que eu posso mudar de profissão? Pesquise, veja se é algo que você gostaria de fazer qualquer hora do seu dia e trabalhando muitas horas, essa é a primeira questão, né? E procure informação boa, sabe? Que tenha resultado. Procure escolas, professores que você confie, que você olha o currículo dele e fala assim, bom, esse daí estudou. Ele não só está repetindo o que um outro ou traduzindo o que um outro falou. Então, gente, essa é a minha dica para vocês. Eu agradeço esse momento de live. Então, você que quer saber como mudar de profissão, a resposta é simples. Pesquise, procure, confie e faça uma escola séria, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse momento. Eu fico muito feliz em ter você aqui. Eu peço que você se inscreva no meu canal, que você acompanhe as lives, tanto no grupo Flores e Você com Val